Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus. Sejam bem-vindos ao Cartaz da Quarentena. O meu nome é Hugo Manuel Correia e neste cartaz tenho procurado reunir um elenco de personalidades muito diferentes, mas todas elas inevitavelmente com um denominador comum. Confinados ou não, a trabalhar ou a teletrabalhar, todos lidamos com o mesmo presente com incerteza e perplexidade. Mas juntos, neste cartaz, partilhamos séries, filmes, livros, música e até podcasts que servem de intervalo às preocupações que nos inquietam. O convidado de hoje é alguém habituado a criar grelhas de programas onde rebobina muitas vezes para trás para trazer para a frente programas inesquecíveis. Falo-vos do Gonçalo Madail, diretor da RTP Memória, subdiretor da RTP1 na área do entretenimento e talvez a personalidade de mídia em Portugal que mais tem estado presente nos momentos mais revolucionários da televisão portuguesa. Momentos dignos de memória, como o sucesso All Aboard, do Festival de Eurovisão em Portugal, mas também na busca de novos formatos, na produção de documentários, dirigindo uma equipa eclética de profissionais que dão corpo ao Centro de Inovação do Serviço Público de Televisão. Mas por estes dias, o principal TPC tem sido a construção de uma nova telescola. Um trabalho hercúleo per si, ainda para mais em tempos de teletrabalho e de confinamento social. A janela do Eu Estudo em Casa já abriu e está a permitir que o ensino à distância seja o mais universal e inclusivo possível. Vamos falar desse desafio, do poder da televisão em momentos decisivos, como o atual, e claro está, vamos também tentar perceber se ainda lhe sobra tempo para qualquer espécie de cartaz da quarentena. Gonçalo, desde logo, muito obrigado por teres conseguido dispensar alguns minutos da tua grelha para entrares neste cartaz e ser bem-vindo. Muito obrigado, olha, foi uma honra. Já estou completamente arredado contra a parede com a tua introdução, pá, como deves imaginar, e portanto já quase que perdi a fala, mas vou tentar recuperar e vir a mim próprio. E sim, de facto, a minha vida tem sido assim um bocadinho parecida com uma grelha programática, às vezes com alguns desvios, com uns diretos imprevisíveis, mas enfim, os diretos ajudam a controlar a coisa. E portanto, estamos bem. E com gravações automáticas, em que memórias e boas memórias ficam sempre bem gravadas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E o que estamos a fazer agora precisamente tem essa sensação. Sabes que o facto de trabalharmos com a RTP Memória e de sermos uma equipa tão jovem, ou aparentemente jovem para aquilo que se calhar os espectadores pensam e os cidadãos, ela é mais jovem um pouco que isso, traz-nos de facto permanentemente esta ideia de a cada decisão que tomamos sentimos a perspectiva do tempo. E isso é algo muito interessante, porque eu penso que é algo que acontece acima de tudo, vai-nos acontecendo na vida, e quanto mais velhos vamos ficando, e percebemos isso com os mais velhos à nossa volta, que essa noção de perspectiva e de colocar as coisas em perspectiva vai-se vincando na nossa personalidade e nas coisas, e naquilo que dizemos e que pensamos. E de facto parece que nós estamos a ter esse adiantamento ao trabalharmos na RTP Memória todos os dias, porque sentimos o que foi feito. Também temos, eu diria, às vezes, uma espécie de dose de realismo quando acreditamos que estamos a ser muito criativos e a criar e a construir algo de inédito, e percebemos pouco tempo depois que isto já foi pensado, isto já foi feito há 30 anos, houve um tipo que fez isto nos anos 70, houve um que fez isto há 22 anos. Essa memória RAM é que realmente faz toda a diferença na maneira como... Porque a roda está inventada, não é? Sim, ou seja, ter esse ponto de referência, esse referencial sempre presente, é uma ferramenta de trabalho criativo imenso. Sim, eu diria que é a melhor faísca que temos por uma razão, porque exige muito mais de nós. Primeiro, porque obviamente que há ideias livres e novas por ter e por acontecer no futuro. Obviamente que sim, eu não quero com isto encerrar a ideia da criatividade. Faz-nos afiná-las muito melhor, porque percebemos que à partida algumas ideias no seu estado elementar são muito parecidas com outras, e já houve outras tentativas, já houve tentativas muito bem sucedidas até, e portanto faz-nos sermos um bocadinho mais exigentes connosco próprios e não, eu diria que será não nos tomarmos tão a sério nas decisões que tomamos e nas ideias que temos. E isso é muito bom, penso eu. Gonçalo, eu agora começaria às tantas por te desafiar a rebobinar
rebobinar um mês para o passado e daqui a pouco já vamos regressar ao presente, mas quando é que te apercebeste que esta pandemia iria obrigar a uma mudança dramática na forma como trabalhamos, como vivemos juntos, com distanciamento social e da forma também como irias gerir à distância toda a realidade da programação da RTP Memória e todos os afazeres da RTP? Olha, eu diria que foi gradual a dois tempos, eu diria assim, porque primeiro as notícias, logicamente, e o impacto que isto estava a ter e o sentirmos que esta epidemia inicialmente que aconteceu na China teria progressão. Apercebi-me de uma coisa que me chocou desde o primeiro momento, que é um certo ar de aflição que se foi vendo nos representantes, das pessoas que de alguma maneira se dirigem publicamente às pessoas, esta sensação de não controle, de não percebermos... E querem disfarçável. Exatamente, não termos os contornos deste vírus, cientificamente não o estarmos a controlar, de estarmos não só à medida que ele nos invade a aprender sobre ele, e isso é assustador. Ou seja, é precisamente aquela situação em que não há memória de algo igual, logo o grau de dificuldade desta aprovação é muito maior. Eu, aliás, penso que é mais crítica, menos crítica, mais escrutínio, menos escrutínio. Há uma coisa que é sabida de todos e que eu acho que no início, eu acho que as pessoas limitaram muito a detectar a realidade e os factos da realidade. E acima de tudo o que estava a acontecer é que para lá da realidade, esta sensação de descontrolo, de não termos controle sobre esta situação. E isso acho que foi de facto marcante num primeiro impacto. O segundo impacto foi já interno do ponto de vista profissional, porque trabalhamos numa empresa de mídia e percebemos em conversas entre todos, no fórum até dos colegas, dos diretores, de que algo viria aí e que seria muito sério, que iria impactar as nossas vidas a todos os níveis. Eu acho que depois passámos assim 2-3 dias, que eu próprio não me recordo bem, imbuídos num limbo estranho, de nos organizarmos rapidamente, de percebermos quem é que poderia ir para casa, como é que essa logística era feita, e depois... Foi criado um plano de contingência na RTP. Exatamente, foi criado um plano de contingência e foi criado um gabinete de crise com representantes das diversas áreas para se tomarem as decisões de forma integrada. Isto é, para não haver áreas a tomarem decisões sozinhas sem a integração das outras, coisa que não poderia acontecer. Pronto, e nesse sentido, primeiro, aferir quem pode ir para casa, em que condições e porquê. Porque depois temos a questão dos doentes de risco, os que são pais de filhos, os que são mais velhos, e portanto há todo aqui um conjunto de subcamadas que nos obrigaram a criar também subcritérios. Mas rapidamente, em 2-3 dias, percebemos que os critérios iam ser terraplanados e que o máximo de pessoas que tinham que ir para casa, ela estava a bater-nos à porta, tinha acabado de chegar à Itália, e portanto percebemos logo que tínhamos que tomar medidas muito mais contundentes, digamos assim, do que as inicialmente previstas. Eu penso que este é um caminho que diversas instituições fizeram, que eu acho que a própria sociedade fez em geral, e que é mais do que compreensível. Foi inevitável. Hoje estarmos a julgar-nos mutuamente porque aquele agiu mais cedo, o outro não percebeu, o recado estava dado, o alerta vinha aí. Não há nada neste mundo, e tu sabes tão bem como eu, que também és um profissional dos mídia, que não nos faltam alertas, considerações, comentários, contextos, explicações. E no entanto, ainda assim, todos nós fomos sendo mais reativos do que ativos nesse aspecto, porque é de facto uma coisa sem precedentes, não é? Daí até passarmos para casa, digamos assim, ou para as nossas casas, foi um ápice. Eu diria que foi feito tudo em 3-4 dias, e acima de tudo a seguir, reaprender, reorganizarmos a partir de casa todos uns com os outros e quais os procedimentos a tomar. Antes de falarmos com o sistema a gravar, dizias-me que todos nós temos diferentes confinamentos. Há confinamentos mais difíceis e teletrabalhos mais difíceis de gerir do que outros, sobretudo quando há crianças que é preciso também acompanhar. O teu tem sido particularmente fácil de gerir? Tu estás em Lisboa? Olha, eu vivo exatamente no centro da cidade e portanto, sou desse ponto de vista mais uma das famílias que está confinada em modo urbano total, digamos assim. Não tenho dificuldades, felizmente, não temos tido. Eu tenho uma filha e, portanto, estamos minimamente organizados. A minha mulher também trabalha no setor empresarial do Estado, também se organizou ela própria e, portanto... Mas a tua filha é a minha filha vai fazer 10 anos velha... daqui a 15 dias e, portanto, já é uma idade que, felizmente, não só, primeiro, vai tendo alguma independência. Tem alguma autonomia e, mais do que tudo, já tem uma maturidade mental, digamos assim, para compreender o que aqui tínhamos em mãos todos. Claro que tudo isto foi feito com muita serenidade, gradualmente, porque não vale a pena numa altura daquelas, assustar as crianças com um impacto tremendo, mas ela foi percebendo progressivamente, entendeu muito bem, assimilou muito bem as coisas. Eu acho que isso obviamente também depende de uma boa comunicação em casa, entre todos. Eu estou na segunda metade da tabela, na metade da tabela positiva, felizmente, porque imagino, é preciso percebermos que não tem a ver só com
as relações familiares e as famílias mais estruturadas ou menos estruturadas, tem a ver com as condições, obviamente, económicas, tem a ver com as condições logísticas. Há famílias numerosas a viver em espaços muito apertados e muito confinados, e para essas, sim, isto pode tornar-se muito facilmente um pesadelo, não é? Digamos assim. Comparado, se calhar, com as pessoas que vivem nas periferias das cidades ou na província, que ainda vão tendo o seu pedaço de terreno ou uma rua muito desabitada de moradias, ou no meio de uma aldeia onde é mais fácil, apesar de tudo, sair à rua, estar. Eu imagino que são estes bairros periféricos altamente povoados, não é? E com muito pouco espaço e, portanto, imagino que seja muito complicado. Mais uma vez, ela é acessível e democrática, mas também por ser democrática afeta de forma violenta os mais desfavorecidos, sem dúvida. Exatamente. E as saudades de quem está longe? Como é que se gerem? Também, geridas obviamente também com serenidade, não é? E com alguma preparação antes de cada videochamada, principalmente a pensar nos mais velhos, na geração dos nossos pais. Os meus pais estão com 70 e muitos anos e portanto é natural que tenham, são considerados de risco por razões óbvias, não é? Estão mais confinados e intensamente confinados. No caso deles, felizmente, não foi muito difícil entre nós o diálogo, fazê-los assimilar e compreender a gravidade e a disciplina que isto requer, mas sei de muitos casos, de amigos meus, de que de facto esta geração tardou um pouco mais a assumir e a assimilar que isto era mesmo para levar com uma disciplina aviática, digamos assim, não é? Pronto. Exatamente. Mas enfim, temos-nos gerido. Eu acho que aqui o equilíbrio está muitas vezes entre a razão e a emoção, não é? E apesar das emoções estarem um bocadinho, eu diria, eriçadas, por outro lado a razão faz-nos pensar que isto vale a pena, não é? E que está certo, assim. Estamos a agir da maneira correta perante o fenómeno. E isso traz uma espécie de alguma tranquilidade de consciência de saber que não estou a comprometer nada nem ninguém, não é? Que é, de facto, o mais importante neste processo, não é? Pronto. E provavelmente a geração dos nossos pais, que é aquela geração que tem um contacto mais contínuo e que sempre o teve com a televisão como elemento de companhia, eles terão sido provavelmente os primeiros a notar que alguma coisa de estranho se passava com as grelhas de programas de todos os canais, porque os programas de companhia de daytime deixaram de ter a alma dos públicos que batem palmas, os convidados passam a entrar em direto mais por videoconferência do que estando lá presencialmente, os talk shows como o 5 para a meia-noite tiveram que ser totalmente repensados e redesenhados para estas novas contingências. Isto foi um grande desafio para quem gera televisão, dar a volta aos formatos de forma a que eles estivessem dentro daquilo que as contingências implicam. É preciso que as pessoas entendam que estão a perder os seus recursos logísticos, técnicos, que depois obviamente afetam esteticamente, afetam as condições dos programas. Não foi fácil fazer entender isso. Foi preciso dar tempo às equipas também para, dentro da medida do possível, ora às equipas estanques, ora às pessoas em teletrabalho, de se reorganizarem elas próprias um pouco e, portanto, eu acho que houve ali um momento de hiato em que poucos foram os que ficaram a agarrar-se, especialmente os decisores, esses sim tentaram não parar, mas tiveram que ter aqui um compasso de espera, digamos, esperar por todos os outros para se reorganizarem, para se tomarem desde logo as grandes decisões. Depois, porque também há precipitação, como é natural, isto foi um processo muito rápido, e há modelos e formatos que se tentaram implementar e que percebemos com o tempo que não resultavam e outros surpreendentemente resultavam muito melhor, e portanto foi tudo muito reativo, digamos assim, tentativa e erro. Houve também depois muita reação e muita aflição, eu diria também, do mercado em geral. E quando falo aqui do mercado, falo das empresas, das produtoras independentes, falo dos artistas, obviamente, falo de todos, porque de facto isto gerou-se um pequeno pânico, eu não vou dizer um grande pânico, mas um pequeno pânico gerou-se. Uma apreensão. Nesse sentido, e portanto houve um certo desespero, fomos contactados por milhares de pessoas, algumas que pediam ajuda, algumas que pediam para não nos esquecermos delas durante este período, enfim, a aflição foi generalizada, de facto. Mas, mais uma vez, e como todos os momentos revolucionários, este é mais um deles, há de facto aqui, primeiro, muita clarificação, até nas competências e nos recursos a utilizarmos, e há também depois, obviamente, escola a fazer-se com isto, não é? Porque eu estou em crer que depois disto, mesmo o nosso próprio modo de funcionamento não será nunca mais o mesmo a vários níveis. É possível, de facto, se calhar implementar algum teletrabalho, é possível, de facto, optimizar e rentabilizar os recursos, porque, de facto, quem está em confinamento ou quem está num período destes, não é? Vê-se obrigado a racionalizar de uma outra forma, não é? E, portanto, isso também nos ajuda a tirar algumas conclusões sobre alguns modelos de organização que temos, sobre alguma forma de gerirmos os conteúdos, especialmente os que estão em fluxo, não é? Os que são diários e os que são semanais, e, portanto, é uma aprendizagem. A minha próxima questão vinha precisamente ter ao encontro do que estavas a dizer. Isto porque, para quem está um bocadinho de fora, olha para a televisão como um aparelho que está sempre disponível para funcionar, mas, por um lado, há conteúdos em fluxo, como dizias, que são produzidos em direto, e foram muitos destes programas que também foram
muito afetados, porque tiveram que ser produzidos de outra forma, e todos os que estão pré-gravados podem ficar condicionados se a rodagem tiver que parar. Ora, aqui é onde entra uma realidade muito importante, que é o frigorífico das estações. E aqui há muitos conteúdos que são comprados nas feiras de conteúdos internacionais, há muitos conteúdos que também são produzidos dentro do mercado nacional, mas depois ficam também em estoque para irem para o ar mais tarde. Neste momento, quando, por exemplo, uma Netflix fechou grande parte das produções e grande parte dos estúdios de Hollywood também tiveram que fazer o mesmo. Por exemplo, no caso da RTP, há estoque de conteúdos inéditos armazenado, digamos assim, para termos coisas novas para ver durante quanto tempo? Pois, essa é uma das projeções que nós estamos permanentemente a fazer e a afinar. Por um lado, quando isto tudo arrancou, pensámos, o estoque que temos, logicamente é suficiente. Havia uma estratégia de calendarização, que obviamente ficou comprometida, porque temos conteúdos que encomendámos, nos quais coproduzimos, entre outros, que tinham o seu tempo de vivência e estavam preparados para uma determinada altura do ano, não é? Por razões de estratégia e de diversidade. Tivemos que acelerar, por um lado. Mas mesmo assim não tem sido suficiente. Nós próprios recorremos mais aos fornecedores, aos distribuidores, nacionais e internacionais. Porquê? Porque precisamente não sabíamos se isto implicava, se isto era uma fase de 15 dias, de uma semana, de 2 meses, de 3, de 6, não é? É uma incógnita. E, portanto, tudo isso fica altamente comprometido. A RTP, ainda para mais, é uma televisão, é uma estação que, pelo menos especialmente o Canal 1, que prima muito pelos eventos televisivos, não é? E aí fica altamente comprometido, porque tudo o que requer o ajuntamento, obviamente que está devidamente comprometido. Claro. E mais do que tudo também, fazer-se perceber que trabalhar no tempo aqui é a grande dificuldade, porque tudo se arranja e tudo se organiza quando nós sabemos definir o tipo de paragem que temos. Se sabemos que é uma paragem de 2 meses, é uma paragem de 2 meses. Agora, trabalharmos semana a semana, navegando à vista, tentando acautelar, não cometendo erros de gestão, não caindo em precipitações, torna tudo muito mais difícil. Porque este calendário, sabemos o arranque, mas não sabemos minimamente onde está o final e qual será essa reta ou essa curva em direção ao final, já de alguma libertação progressiva. Até isso tem que ser muito pensado. Eu acho que ainda temos, nós, do ponto de vista da produção televisiva, entramos primeiro no hiato e a seguir não vamos regressar a uma normalidade. Vai haver aqui um momento, acredito eu, que é onde os ajuntamentos não são possíveis e, portanto, mesmo com alguma libertação, os programas que têm que ter público, os espetáculos que não se realizam, tudo isso é dramático, os talk shows e tudo isso vai implicar, mesmo assim, que muitos programas regressem ao estúdio, mas em condições novas, mesmo assim, durante algum tempo. E no meio desta caminhada toda, o que é que tem mudado na relação do espectador com as televisões? Ou seja, designadamente no universo dos canais RTP, quando normalmente há um momento crítico, seja o arrancar de uma guerra, seja uma noite eleitoral, o público vai ao encontro de marcas de confiança. E neste aspecto, como é que a audiometria tem evoluído ao longo do tempo na constelação de canais do Serviço Público de Televisão? Teve, de facto, de novo, e mais uma vez na nossa história, teve de facto uma ligeira subida. Precisamente o que dizias, ou seja, eu tenho sempre a sensação de que, e já a tinha antes de eu próprio ser um profissional da RTP, de que em momentos de crise, de alguma forma, o cidadão tende a regressar, ou a estar mais tempo com a RTP, ou a regressar à RTP, especialmente do lado da informação. A informação é tida sempre, muitas vezes as pessoas dizem-nos isso, emana um ar muito sério, muitas vezes, talvez até um ar menos colorido e menos espetacular, mas o que é facto é que a prova está de que nestes momentos é aí essa rede segura e esse chão bem pavimentado que o cidadão regressa. E, portanto, notámos, de facto, sentimos todos nós um aumento nesse sentido. Obviamente que também é explicável por outra coisa. O confinamento induz a muito mais consumo televisivo, não é? E, portanto, o universo também, para lá da RTP, o universo de consumo de televisão aumentou todo ele, eu diria, não sei, mas pelo menos uns 30% aumentou seguramente. E, portanto, tudo isso teve retorno. Agora, o retorno para lá do contacto, digamos assim, poderia ser um retorno, por exemplo, do ponto de vista comercial, aconteceu muito pouco, porque muitas das empresas, obviamente, que também foram aos seus investimentos, às suas manobras comerciais e de marketing, e fizeram a sua devida contenção por precaução. Não quer dizer que seja acompanhado desse universo comercial. Pronto. E isto aconteceu basicamente em toda a imprensa, não é? Mesmo para lá da televisão, na rádio e nos jornais, até porque havia mensagens que deixavam de fazer sentido passar, nomeadamente marcas de restauração que convidavam os espectadores a irem tomar um pequeno almoço com os amigos no dia seguinte naquele restaurante. Essas campanhas deixavam de fazer sentido, não é? E o grande desafio aqui é as marcas tentarem encontrar mensagens alternativas que mantivessem a marca em si viva na antena e nos espaços dos média, não é? Nem mais. E esse eu diria que é um desafio até do ponto de vista criativo muito interessante, independentemente obviamente da carga negativa que tudo isto tem em cima sobre nós, mas é um momento criativo
criativo muito interessante, porque também aí se notou, digamos assim, o período infantil, digamos assim, que eu acho que foram as 2 primeiras semanas, os primeiros 15 dias de confinamento, em que havia uma tendência de todas as marcas, de forma generalizada, comunicarem exatamente o mesmo. Isso sentiu-se na publicidade, sentiu-se nos anunciantes, sentiu-se em todos. Porque era de facto comum e global o que estava a acontecer. Agora começamos a sentir uma certa maturidade, uma certa maturação para uma nova vida, que é esta vida em confinamento, que tem um consumo exacerbado do ponto de vista dos mídia, mas que perdeu muitos dos consumos sociais clássicos, não é, da vida em sociedade, e portanto as próprias marcas tiveram que se reinventar elas próprias, muitas porque o seu catálogo de produtos basicamente está congelado, outras porque tiveram produtos que de repente ganharam uma importância capital e que eram subprodutos, digamos assim, não eram as suas apostas centrais, porque também isso aconteceu, não é? Há um revolver de prioridades também a esse nível. Exatamente. E isso que aconteceu, no fundo, aconteceu também com a RTP, com conteúdos que nós temos e programas que de repente passaram a ter uma resposta da parte dos espectadores muito maior e que não era propriamente dentro das nossas expectativas, não é? E, portanto, tudo isto é muito surpreendente e muito fenomenal, digamos assim, não é? Funciona muito com fenómenos e, portanto, é preciso ir reagindo com alguma sensatez a isto, não agarrar tudo de uma vez, não querer precipitar e comunicar logo tudo de uma vez. Nós tivemos isso, por exemplo, com os músicos, foram dezenas os músicos que ofereceram canções para que se transformassem em pequenos filmes, hinos. Tem sido extraordinário mesmo essa força da sociedade civil e do mundo dos artistas que, inspirados por esta situação, é a música que nos salva e é a música que nos permite ter aqui muitos escapes da realidade. Sem dúvida, mas para quem decide programa, não desfazendo minimamente as iniciativas, bem pelo contrário, tentar dar-lhes voz, não deixa de haver crivo, não é? E não deixa de haver, digamos, afinação nas decisões que tomamos, porque continuamos a tomar decisões, não é? Embora numa forma diferente, mas continuamos a ter que ter crivo, não é? E portanto foi preciso eu vou usar uma expressão um bocado mais corriqueira, mas foi preciso algum juízo, digamos assim, para não querer abraçar todas as oportunidades, porque muitas vezes quando queremos ajudar tudo e todos não ajudamos em nada, não é? E desorganizamos-nos a nós próprios e perdemos o critério. E portanto até nisso eu acho que estamos agora sim já numa fase um bocadinho diferente, já estamos na fase B ou até na fase C desta etapa ou desta estranha etapa em que todos vivemos, já a maturar um bocadinho, a tomar decisões de uma outra forma, a perceber que isto tornou-se numa normalidade temporária, mas é uma normalidade e portanto temos que agir com essa normalidade. Com a qual vamos ter que viver, inevitavelmente. Gonçalo, e agora aqui uma questão que não é periférica, mas que pode também ser uma curiosidade interessante, que é, há um regresso, um retorno do público às marcas e ao universo RTP, em que ecrãs? Continua a ser um regresso e um consumo muito na televisão tradicional, ou isto também está a ser uma época, tempos áureos de glória para a RTP Play? Olha, está a ser de facto uma época muito positiva para as plataformas digitais, que estão, obviamente, têm uma capacidade e hoje uma sofisticação. Eu, em causa própria, obviamente estou aqui a julgar, mas acho que a RTP Play é um dispositivo que não tem ímpar em Portugal e portanto, mostrou-se agora, com esta taxa de atenção que as pessoas têm e um tempo para se dedicarem às plataformas, compreenderam o quão sofisticada ela já é e o quão robusta ela é e o quão moderna ela tem sido, se tem conseguido reinventar. E, portanto, sim, sem dúvida. Mas não descurando que, de facto, por muito irónico que possa parecer, a televisão continua a ser uma espécie de elo de ligação de todas estas esferas, digamos assim. Está na base. E, portanto, não deixa de ser irónico, aliás, como o próprio projeto do Estudo em Casa, esta telescola do século XXI, que no fundo também nos diz isso, que é, afinal, no meio de tanta tecnologia, no meio de tanta capacidade de distribuição, a televisão ainda continua a ser uma espécie de chão por onde tudo isto caminha, não é? E a solução foi essa, precisamente por isso, pela sua abrangência, pela sua democracia no acesso, por chegar ainda, mais do que todos os outros dispositivos, aos confins do território e aos confins sociais também, não é? E, portanto, sim, de facto a televisão tem sido o chão de tudo isto a todos os níveis. É o ponto de encontro, e é curioso teres falado precisamente agora do Estudo em Casa, porque tem sido, sem dúvida, dos projetos mais desafiantes de que há memória na RTP Memória, passando o pleonasmo. Porque a verdade é que quem está lá em casa provavelmente poderá não ter muito bem percepção do tempo e do trabalho que está por trás da criação de um programa. E aqui, para termos uma noção do contrarrelógio e do tempo recorde que foi colocar no ar estas horas de emissão diárias, 9 aulas por dia, 5 dias por semana, com reforço de conteúdos também na RTP2 para o pré-escolar. Qual foi o momento, a data em que tu percebeste que o Ministério da Educação e a Direção-Geral da Educação estavam de facto interessadas em desafiar a RTP a
criar aqui uma nova telescola? Olha, nós tínhamos tido no fim de março, na última semana de março, até um pouco a propósito do 24 de março, que era o Dia Nacional do Estudante, que encetámos com uma comunicação mais direta com o Ministério da Educação, porque havia campanhas a colocar no ar nessa altura, e eles pediram-nos essa ajuda também para nós ajudarmos com campanhas que dinamizassem e que fizessem chegar aos alunos e aos jovens este momento que estar em casa, independentemente de virem as férias da Páscoa, não descurarem, tentarem manter um bocadinho o seu ritmo de trabalho, enfim, simular o mais possível o dia-a-dia anterior, não é? E, portanto, começou aí nessa última semana de março. Mas depois, a partir do momento em que o Primeiro-Ministro disse publicamente que contava com a RTP para isto, e nós tínhamos disponibilizado desde o primeiro momento que nos chegámos à frente, junto do Ministério, dizendo: estamos aqui, podemos ajudar, somos o serviço público, este é o momento em que precisamente que também podemos ser o chão de algumas destas medidas, estamos aqui para isso e estamos disponíveis. E a partir do momento em que o Primeiro-Ministro discursou, portanto isto já foi nos primeiros dias de abril, suponho, já não tenho ao certo o dia exato, a partir desse dia caí em mim e percebi, vem aí. E pronto, e foi aí que tudo começou para nós. Agora, foi uma semana e meia de absolutamente desvairada, eu diria, de Ou seja, intensidade. Foram férias da Páscoa muito bem trabalhadas. Foram umas férias da Páscoa que não tiveram nada de férias, no meu caso, no caso do núcleo duro de pessoas, que eu diria que somos assim umas 3, 4, 5 pessoas, eu diria, que agarraram isto com unhas e dentes. Porquê? Porque primeiro perceber que isto não podia ser um sprint, isto era um endurance, isto era uma maratona. Havia um sprint para chegar ao local da partida para a maratona, portanto, se é que me faço entender. E portanto tínhamos que correr 100 metros para chegar à linha onde arranca a maratona. E este pormenor é muito importante, porquê? Porque não se tratou de, numa semana e meia, produzir um programa de televisão. Tratou-se de uma semana e meia de preparar uma emissão de 3 meses, sensivelmente, porque percebemos desde logo que muito provavelmente isto iria ser necessário até ao fim do terceiro período. E, portanto, assim de facto foi. Exatamente. E, portanto, isso torna as coisas muito mais complexas, porque, obviamente, que nós estamos cá, somos profissionais de televisão e sabemos o que é preciso para produzir televisão e para produzir um conteúdo televisivo. Mas para produzir uma emissão... espaço, grafismo... A logística, as equipas, os recursos técnicos, um planeamento, obviamente, de estúdio que tem que ser muito bem desenhado, mas para lá disto, a plataforma online, as vicissitudes dessa plataforma, podermos não estar meramente a servir com um live stream em direto, um espelho da emissão televisiva, mas poder criar uma galeria com aulas, com sistemas de busca... Com os conteúdos que vão ficando automaticamente disponíveis para quem não tenha box, mas tiver ligação à internet, poder ver a aula depois em diferido, ou até poder parar para... Ora, nem mais. Ficar com um menu, digamos assim, de aulas disponíveis, de todas as aulas disponíveis, com sistemas de busca minimamente inteligentes, mas aprazíveis e friendly para os jovens, mas compreensíveis para os pais também. Perceber depois que todas elas tinham que ter, do ponto de vista da informação, um rigor total, porque são conteúdos pedagógicos e, portanto, com links para o site da Direção-Geral de Educação, onde se encontram todos os documentos anexos e as fichas de trabalho que são veiculadas em cada aula. Portanto, isto é um sistema muito complexo, que precisa ele próprio, para além do programa de televisão, de um design, de uma identidade adaptada, porque os grafismos não são os mesmos, logicamente, da televisão para a internet, e, portanto, a par e passo, criar a identidade, acima de tudo, perceber que identidade podia ser esta, que tinha que ser simples e aprazível para miúdos que estão no primeiro ano, mas também para miúdos do nono, e tu sabes bem a diferença do ponto de vista estético e das tendências, credível, não é? Que tivesse que ser suave para não ser cansativo, e de facto ele podia ser um bocadinho mais histriónico, mais divertido, mas é preciso perceber que estamos aqui com uma coisa que durará 3 meses. Não poderia ser muito diferente de uma sala de aula, porque as salas de aula também não são muito distintas daquilo que estamos a ver neste momento. Nem mais, não é? E depois, acima de tudo, um cenário que também ele próprio fosse articulável para que as pessoas o pudessem moldar às suas necessidades, porque tanto há aulas do ponto de vista mais teórico e onde a retórica ou a oratória primam, mas também há aulas de educação física, aulas de educação artística, ateliês de trabalho, cantinhos de leitura, e portanto tudo isto foi num cenário que se quer muito simples, logicamente, mas que tem por trás essa funcionalidade, não é? Depois preparar as equipas, um modelo de produção que tem que ser estanque, com rigor total na desinfecção. Exatamente, essa é provavelmente a parte mais difícil deste desafio, porque o estúdio estava disponível e isto está a acontecer no estúdio principal da Marechal Gomes da Costa, onde se faz o preço certo e entre outros formatos. O espaço estava lá, mas era necessário criar toda uma engrenagem que fosse compatível com os cuidados que era necessário ter em conta para proteger também as pessoas que vão estar deste lado das câmaras, não é? Logicamente, e como sabes, nos estúdios de televisão há espaços
espaços muito amplos, mas também há espaços muito confinados, como por exemplo as regis, onde se passam horas, não é? E portanto aí as regras de funcionamento tinham que ser muito, muito afinadas. E mais do que tudo, uma outra coisa, estamos a trabalhar com uma equipa de quase 100 professores, que são 40 e tal deles são os rostos visíveis, os que dão as aulas, mas que têm cada um por si uma equipa de trabalho por trás a ajudá-los a preparar as aulas. É preciso não esquecer que estes professores também estão a dar aulas nos seus agrupamentos escolares, continua a sua vida e também são pais de filhos e portanto isto é um extra tal que lhes foi colocado, um desafio que lhes foi colocado on top, não é? Digamos assim, como um extra para aquilo que já têm, mas acima de tudo escolher um estúdio que tivesse a dimensão suficiente para haver afastamento. E aí, de facto, o estúdio 1 da RTP, onde decorre o Preço Certo, mas também onde decorrem as noites eleitorais, onde decorrem as semifinais do Festival da Canção, ou o programa da RTP África do Conversas ao Sul, tudo é um estúdio suficientemente espaçoso para que as equipas consigam trabalhar com espaços de confinamento diferentes, com afastamentos diferentes, com um plano, com um projeto de realização que também tem que implicar esse distanciamento, portanto também isso teve que ser considerado, digamos assim, mais a adaptação, digamos assim, para por exemplo, para a língua gestual portuguesa, garantir junto dos professores que a cada aula que é dada, tudo é desinfetado de novo, porque os objetos são manuseados por vários, garantir inclusivamente um plano de segurança próprio e um corredor limpo, digamos assim, de acesso à RTP único para os professores, porque são muitos, e portanto entram de uma forma, têm um circuito muito próprio até se dirigirem ao estúdio, portanto tudo isto teve que ser pensado no confinamento do lar, como se costuma dizer, mas em muito, muito pouco tempo. E aqui a rodagem estamos a falar, vocês começam a que horas, terminam a que horas e é a gravação de segunda à sexta? Sim, nós temos gravações de segunda à sexta, estamos a gravar com uma semana de antecipação, sensivelmente, porque esse estoque, arrancar com um estoque de aulas gravadas era uma segurança para todos, primeiro para não comprometer a emissão, segundo para não criar uma carga de pressão em cima dos professores ainda maior, porque é muito diferente, obviamente, uma pessoa saber que está a gravar algo que é para daqui a uma semana, do que gravar algo que é daqui para amanhã, não é? E portanto a pressão também diminuiu e era uma segurança para todos, logicamente. E portanto as gravações estão a demorar, eu diria, umas 12 horas por dia, sensivelmente. São 13 aulas gravadas por dia, é preciso ter noção disso. E portanto arrancamos todos os dias às 9 da manhã, mais ou menos um horário até parecido, eu diria, com a grelha programática. Claro que estamos a afinar, claro que se notam já grandes diferenças. Eu neste momento já assisti às aulas que virão só na próxima semana e já noto diferenças muito consideráveis na performance dos professores, porque já se aperceberam do dispositivo que têm em mãos, da realidade que têm em mãos e como é estar em estúdio, que situação é esta. E eles são os reais heróis no meio desta história, porque estamos a falar de professores que provavelmente muitos deles nunca lidaram com uma câmara e estão ali live on tape, sem teleponto, sem grandes auxiliares de memória, a fazer televisão pela primeira vez. Não para 30 alunos, mas para largos milhares. E expostos aos amigos, à família, expostos à classe de professores que são colegas. Exatamente. E eu tenho apelado muito a essa compreensão, que penso que passou, honestamente penso que passou, acho que as pessoas têm tido essa compreensão e essa sensatez antes de criticarem, mas também lembrar uma outra coisa, eles também são os profissionais da linha da frente, eu penso que muitas vezes têm sido esquecidos, logicamente nada é comparável com o que são os profissionais da saúde, mas há tantas profissões que estão na linha da frente e creio que os professores deveriam ser lembrados nesse aspecto também, porque eles também estão na linha da frente, como estão os jornalistas, como estão outras pessoas que tentam manter um mundo aparentemente normal e que a informação chega a casa com o tratamento que o cidadão merece, não é? Digamos assim. Mais do que isso também, o próprio serviço em si tinha que ser muito rigoroso e fiável. O sistema de emissão, a grelha é feita de uma forma muito diferente, muito distinta daquilo que fazemos no dia-a-dia, para não permitir atrasos. Tem que ser tão rigoroso como a campainha que toca a hora certa nas escolas. Sim, e isso por trás disso há um monte de camadas muito vastas de decisões e de procedimentos que se alteram, porque isto é preciso um fluxo de trabalho muito seguro entre as aulas serem vistas, revistas, passadas para a emissão com números de série próprios para não serem confundidas com outros programas e não se cometerem erros. O próprio sistema de continuidade é um sistema de continuidade um bocadinho diferente do que é habitual e tudo isto teve que ser pensado e depois posto em prática sempre à distância e no contacto, com muitas reuniões por videochamada e muitas trocas de e-mails, com muitos procedimentos, com muitas tabelas de Excel, muitíssimas mesmo. E portanto isto foi de facto um desafio também a esse nível, foi um desafio mental e um desafio até à nossa criatividade e aos nossos procedimentos habituais, não é? E portanto, de facto, eu penso que o mérito, se pode haver aqui algum mérito, eu diria que até foi mais esse, foi conseguir-se pensar numa semana e meia em algo que iria durar 3 meses, mas que tinha que ter um rigor e uma estabilidade totais, como se estivesse a ser feito há anos e anos de desafio, não é? E esse eu acho que foi, de facto, o maior esforço. Depois o esforço operacional, logicamente, não é? Isto são equipas que trabalham muitas horas por dia, que toda a gente tem que estar muito atenta às aulas, são 13 aulas por dia, mas requerem preparação dos seus
os documentos de cada uma delas, conseguir que estas 13 meias horas sejam executadas em 12 horas, eu acho que neste momento já é uma proeza. E eles estão à final e estão a conseguir agilizar e ser cada vez mais rápidos. E porquê? Porque obviamente que há aqui um planeamento por trás que as pessoas se calhar podem não ter noção, que é estas aulas não são gravadas exatamente pela mesma ordem com que são exibidas. É preciso rentabilizar até a saída de casa de um professor que vem de propósito de Rio Maior ou para fazer várias aulas, claro que sim. Para que ajudá-lo ele próprio a organizar a vida. Quantas mais aulas ele conseguir gravar numa vinda à RTP física, não é, e presencial, melhor para ele, não é? E portanto, imaginas o que será em 100 professores e um planeamento à frente, permanentemente a ligar a todos e a recombinar e a agendar para otimizar o plano, para que eles ganhem tempo, para as suas famílias também. É esta a magia da produção de televisão? Essa é a magia da produção e metade de toda uma boa produção é o planeamento, sem dúvida. E nós muitas vezes temos esta fama de latinos e pouco planeadores, mas de facto eu acho que o país tem surpreendido nesse aspecto a muitos níveis e neste setor eu acho que também. Nós temos um projeto que neste momento está em marcha, arrancou há menos de uma semana, está em marcha e tem a estabilidade de um projeto que podia já ser maduro, digamos assim. É quase como se a RTP nunca tivesse parado de fazer a telescola, foi apenas um intervalinho. Sim, um intervalinho assim de algumas décadas, não é? Mas isto e a emissão segue agora dentro do momento. Isto tudo deve-se de facto deve-se a várias palavras, enfim, à coragem, ao espírito de iniciativa, logicamente, algum grau de entrega e de sacrifício também, o espírito de missão, mas muito planeamento e muita sensatez a tomar as decisões de alicerce, digamos assim, porque se essas decisões ficarem ligeiramente abaladas, a casa vai sempre estar a tremer do princípio ao fim e durante estes 3 meses os alicerces vão estar a tremer, não é? E portanto foi preciso, em alguns casos, ser um bocadinho conservador, não aceitar todas as sugestões criativas que chegaram de fora, porque era preciso implementar um modelo muito seguro. Agora sim, e temos tido muitas entidades interessadas em envolver-se, em participar, mas a estrutura da casa está montada, não abdicaremos já dela. Está fixa. E não abdicaremos dela em virtude dos alunos. É só esta a nossa preocupação. E, portanto, não vão haver alterações programáticas e o rigor e a pontualidade não só é um comportamento padronizante para os alunos neste processo educativo, mas é também uma ajuda para os pais e para a organização familiar, não é? E, portanto, dessas não abdicaremos sob nenhuma condição daqui até ao último dia. Essa tem sido uma grande preocupação. Gonçalo, e a verdade é que os resultados estão à vista. A média da audiência da RTP Memória praticamente quadruplicou. Haverá certamente novos públicos a contactarem, não só com o Eu Estudo em Casa, mas também a descobrir a programação que o canal Memória tem para oferecer. E para lá de tudo isto, deste novo público, toda esta experiência acumulada que vai ficar na memória da equipa que está, no fundo, empenhada neste desafio, o que é que, no fundo, irá acontecer a este legado? De que forma é que este legado vai deixar marcas tanto no canal que diriges, na RTP Memória, mas também na própria RTP no seu todo? Olha, há um marco, antes de mais, emocional, não é? Tal como quando revitalizámos o Festival da Canção, ou quando tivemos o projeto Eurovisão, ou quando conseguimos organizar o primeiro festival da RTP, o Andamento, entre outros, enfim, muitos projetos, como fica um marco emocional com o renascimento desta RTP Memória, com o modelo de produção e programática que encontramos para as coleções temáticas, para a ideia do trás para a frente e de uma equipa de várias gerações que comunica no canal a vários níveis e, portanto, colocar tudo isso em perspectiva, fica a emoção, logicamente, porque também sentimos que a telescola também é uma pérola da RTP e tem a sua história feita e de forma muito bonita, penso eu, pessoalmente. Mas, além disso, obviamente que fica a faísca, não é? Fica uma faísca que já foi aventada publicamente de percebermos, e os cidadãos têm-nos dito muito, que era muito importante que a RTP, com este modelo e com esta plataforma, este laboratório que se tornou definitivo, pensasse no futuro e pensasse que pode haver daqui novos projetos e novas ideias mais dedicadas a esta vertente da pedagogia e do conhecimento. Educativa. Mesmo que não seja do ensino estritamente programático, digamos assim, mas pelo menos do ponto de vista educacional, do ponto de vista do conhecimento, que é, aliás, uma das missões do Serviço Público. Nós temos isso escrito na nossa Carta Constitucional, que é o contrato de concessão, não é? E portanto, sim, não te posso esconder que há vontades e já há algum debate, agora que a máquina começou em andamento, já tem havido algum debate interno, num fórum ainda muito restrito, mas de começarmos a equacionar com esta aprendizagem, com isto que ficou aqui implementado, que continuidade poderemos dar. O potencial existe, aliás, a RTP, provavelmente ainda haverá quem não sabe, mas a RTP tem uma plataforma chamada RTP Ensina, onde ao longo do tempo tem vindo a reunir todos os conteúdos portugueses emitidos pela RTP com alto valor pedagógico, que podem a partir de agora ter aqui uma nova vida, não é? Não só naquela plataforma digital, mas também no canal aberto. Sim, o RTP Ensina, desculpa só para dizer, eu tenho um fraquinho pelo projeto em si, não que tenha uma ligação direta com ele, mas conheço muito bem as pessoas, as muito poucas pessoas que
que gerem o projeto com grande esforço e dedicação, mas é uma marca já percepcionada na comunidade escolar. O Ensina tem feito esse caminho, os professores e os docentes em geral utilizam muitas coisas e recorrem muito ao portal do Ensina e utilizam os seus conteúdos como recursos nas suas aulas e, portanto, eu acho que o Ensina era uma bela marca para ganhar aqui uma nova vida, sem dúvida. Chegamos à altura em que, depois de falarmos de todas as grelhas que tens preenchido por estes últimos tempos, vamos falar do tempo que te sobra, se é que sobra, para em casa, com a tua família, também criares o vosso cartaz da quarentena. Ou seja, quando a hora do jantar, certamente os telejornais devem estar sintonizados, mas depois do jantar estar feito e servido, como é que vocês têm passado as vossas noites? Ou seja, há programação televisiva no ecrã, recorrem aos streamings, ou pelo contrário, ouve-se música, ouve-se podcasts? Qual tem sido o teu menu? Olha, faz-se um bocadinho de cada, faz-se de tudo um pouco, naturalmente. Eu não tenho sido propriamente aqui o familiar mais padronizado nessa matéria nos últimos dias, e portanto o pai ou o marido ora está, ora às vezes desaparece para o escritório e aparece umas horas depois como se tivesse saído de casa, mas na medida do possível, até porque temos uma filha em casa e uma criança em casa, temos tentado manter os padrões e felizmente as refeições têm sido mais ou menos religiosas. De facto, a presença das notícias nas refeições é norma cá em casa, não digo impositiva, mas é uma norma a que todos se habituaram, inclusivamente a minha filha, porque é importante perceber o mundo que a rodeia, logicamente, e nós estamos aqui, vamos fazendo nós próprios em tempo real algum filtro e algum contexto, algum enquadramento daquilo que ela própria vai percepcionando nas notícias, mas há de facto momentos para a evasão, tem que haver momentos para a evasão. Eu sou nesse aspecto muito hedonista e acho que o ócio é um momento extremamente importante da nossa atividade. Aliás, sem ócio não há criatividade. Nada, eu até o incluo o ócio numa das facetas da atividade, digamos assim, quase. Não, é onde o nosso cérebro faz ginástica. Nós temos normalmente feito aqui algumas coisas que conseguimos ver em família, apesar de que naturalmente são idades muito distintas. Temos alguns exemplos muito bonitos, como o Conta-me Como Foi, que é visto em casa, ou o Joker, que é visto em casa quase sempre em família, porque de facto são programas que colocam esse tempo e as gerações em perspectiva, e é até um momento mágico, eu diria assim, entre pais e filhos, temos-lo feito, com alguns espetáculos de música ao vivo e concertos que temos assistido na televisão também, até porque somos todos cá em casa fansíssimos de música em geral, mas depois há as escolhas, digamos, mais pessoais e as playlists de cada um, não é? A minha filha é uma ávida consumidora de muitas séries juvenis e, portanto, assim o tem feito entre o Netflix e as Disney e a RTP2, enquanto que eu e a minha mulher naturalmente já procuramos outro tipo de recursos. Nós somos uns ávidos consumidores de documentários em geral e o que não nos faltam hoje nos menus é ofertas absolutamente notáveis. Eu agora estou a ver uma que tem para mim uma tara muito pessoal, porque eu sou desculpa a expressão, um freak da modalidade do basquetebol, e saiu agora no Netflix uma minissérie de 3 ou 4 episódios sobre a ascensão dos Chicago Bulls e o Michael Jordan, e portanto estou deliciado a voltar aos meus tempos de juventude, que são peças documentais absolutamente brilhantes. Mas destaco mais algumas, até do ponto de vista pedagógico, que temos assistido, formatos muito interessantes da Netflix, se calhar menos sonantes, como por exemplo estas séries sobre o Império Romano e sobre o Império Otomano, que nos dão modelos de televisão completamente novos, onde a ficção impera, mas que são interrompidos por momentos de testemunhos de historiadores, de ilustrações. É aqui um novo género que eu acho que tem sido aplicado, que vem muito do YouTube, daquilo que é considerado os filmes de ensaio no YouTube, e que está a tornar-se um género televisivo muito, muito interessante. Uma qualidade da ficção fantástica, mas depois com interrupções ao longo dos episódios para enquadramento, não é? E portanto é fantástico, porque quem gosta de documentários e de séries históricas não só tem isto, não é? E portanto é notável. São muitas as boas séries. Olha, na HBO recomendo vivamente o Succession, o Sucessão, que é também uma história de uma família desavinda a gerir o império paternalista. E eu diria que qualquer semelhança com a realidade... É pura ironia. Uma certa realidade norte-americana será mera coincidência, não é? Pura ironia, diria, não é? Qualquer coincidência é pura ironia. Mas é fantástica, e uma que para mim é uma obra-prima, nascida já no pós as séries filosóficas como o Lost de alguns anos e a Guerra dos Tronos. Sim. Que é mais uma série distópica, mas para mim primorosa, que é o Westworld, que é um regalo para quem trabalha em televisão, é um verdadeiro regalo, um delírio estético da escrita, da realização, mas acima de tudo da criatividade. O Jonathan Nolan e a esposa dele, a Lisa, têm basicamente soltado as rédeas da imaginação, e a cada temporada parece que não nos param de surpreender. Estás a
acompanhar esta terceira temporada com atenção? Estou a acompanhar esta terceira temporada como se estivesse a ir ao cinema assistir às estreias, ou seja, mal ela sai eu consumo de imediato, portanto sou um verdadeiro tóxico-dependente do Westworld, é um dos exemplos que sigo, entre outros, logicamente, vou seguindo outras coisas bonitas, interessantes. Olha, na Netflix uma coisa que passou um bocadinho ao lado, muito, muito bonita, é o The English Game, no fundo é uma novela de ficção sim. sobre o nascimento... Sobre a história do futebol. Sim, entre ou pelo menos o despontar do amadorismo para o profissionalismo, o desporto das elites que passou para o povo. Acho uma série muito bonita, muito interessante, para quem gosta de séries históricas. Não tem um tom, não é o The Crown, obviamente pela opulência, mas é uma história bem contada e muito bonita, e uma perspectiva do nascimento do futebol que eu acho que poucos tínhamos, digamos assim. As séries de época são uma preferência para mim, de uma forma geral, e as distopias também, portanto eu tenho gostos muito ecléticos, como se pode ver, não é? Podes experimentar também, já que tens HBO, esta é uma sugestão que eu já dei a um anterior convidado daqui do Cartaz da Quarentena, ao César Nóbrega, que é o Devs, uma série do Alex Garland. Já tenho no menu de preferência. Já está na lista? Já, sem dúvida. E já agora também te faço a mesma pergunta que fiz ao César. Tu, no universo do Westworld, estás do lado de quem? Da Dolores? Da Maeve? Eu vou-te dizer uma coisa. Eu acho que a maravilha desta distopia do Westworld é um teste à nossa própria capacidade como espectadores, neste sentido. É-nos quase prometida uma premissa... Interpretação filosófica. É-nos quase prometida um desafio inicial de dizer, aposto consigo, que a qualquer momento você está emocionalmente ligado às máquinas e não adianta que você saber que isto é uma ficção e que elas são máquinas. Não adianta, vai ligar-se emocionalmente. Eu acho que esse desafio até é provocador da parte do casal logo no início, não é? Dos Nolan. E de facto somos desafiados e caímos nessa agradável esparrela de perceber que onde há movimentação emocional e uma boa interpretação é o suficiente para nós e para os nossos sentidos e as nossas emoções se ligarem, independentemente de serem máquinas ou não. É assustador, mas também revela a sensibilidade do ser humano. Desde que lhe sejam oferecidas as tais toques sensoriais, as tais premissas da emoção, o ser humano reage, não é? E portanto também não deixa de ser, por um lado, assustador, mas por outro, penso eu, muito bonito. Aliás, e depois há aqui ainda a particularidade de que esta temporada tem cenas gravadas aqui ao lado, em Espanha, em Valência, e que de facto é toda uma realidade futurista que podemos, depois desta pandemia passar, é fácil dar lá um salto e ver os cenários estupendos com Calatrava, sem dúvida. A preencher ali o espaço do mundo de fora do Westworld. Sem dúvida. Agora, a verdade é que eu já te dei aqui uma outra sugestão, mas a verdadeira sugestão que reservei para ti não foi tarefa fácil, porque sendo tu um diretor de programas, opções à tua volta não faltam. Por isso, fiz também uma pequena batota, mergulhei na grelha da RTP Memória e fui reencontrar uma personagem que eu acho que personifica a capacidade dos portugueses de fintarem as adversidades com empenho, em equipa, com uma boa dose de resiliência e assim, e também não me parece que o cenário do Eu Estudo em Casa tenha tido algum adereço colado com pastilha elástica, mas a verdade é que o espírito do MacGyver anda pela RTP Memória. Olha, neste caso sim, muitíssimo mesmo, e ainda para mais é uma série muito apreciada precisamente por isso, porque é uma personagem que reúne aqueles tais requisitos da imortalidade, não é? É intemporal. E a forma como se desenvencilha continua a ser intemporal, porque é um back to basics, não é? E portanto até é uma ótima série nesta fase que vivemos, que estamos todos a viver um bocadinho esse regresso às bases. O MacGyver surge como alguém muito estimulante, a dar-nos ideias e a dizer que é possível sobrevivermos a isto tudo com engenho e criatividade. E um canivete suíço. É uma série fenomenal, que tem um comportamento fenomenal de audiências, devo dizer. Há um padrão religioso de gente que segue todos os dias e estou muito contente porque antes de entrar, e isto adiante um bocadinho em primeira mão, antes de entrarmos todos em confinamento e depois de muita luta durante um ano, incluindo até uma viagem a Los Angeles no momento certo para falar com os distribuidores, acho que vamos ter um ano de 2020, um segundo semestre e o ano de 2021 absolutamente notáveis, com títulos que nos foram muito pedidos e por qual batalhámos muito, alguns títulos que marcaram a nossa televisão nos anos 80 particularmente e nos anos 90, portanto virão por aí grandes surpresas, muito diversificadas, posso adiantar que vão do suspense à ficção científica, da comédia ligeira à comédia mais intelectual, ao escárnio e ao humor negro, e portanto teremos aqui um pacote de ofertas absolutamente notável que me agradou muito, porque andámos um ano a lutar para conseguir tê-las, para negociar os direitos
e finalmente conseguimos, tendo em conta as nossas capacidades. É preciso o cidadão compreender uma coisa que muitas vezes é difícil de compreender, que é, primeiro, o facto de algumas das séries estrangeiras que exibimos terem passado na RTP não significa que temos os direitos para voltar a exibir. Os direitos tiveram um tempo devido em contrato, um número de exibições definido. Reexibições. É preciso renegociá-las e recomprá-las outra vez. Mas depois, num mundo completamente novo, onde temos, quando vamos a uma feira, imaginas o que é a RTP Memória sozinha a negociar contra o grupo da Fox, que tem, se calhar, 100 e tal canais no mundo e negocia em pacote, exatamente, ou para uma OTT como a Netflix ou a HBO, porque todos compram arquivo e catálogo, não é? Também, não produzem só. E sendo que agora tens outra, também és uma agravante, que é, tu não estás a comprar apenas para a RTP Memória, estás a comprar para a RTP Play, para que quem não puder ver online... Logicamente, e portanto tudo isso são adicionantes, não é? E são extras que complicam um bocadinho as negociações. E depois também uma outra coisa, exatamente, nós temos que perceber que o dinheiro que vamos gerindo e o orçamento que vamos gerindo é um objeto público e portanto não é para entrar sem delírios, mesmo que muitas vezes a pedido do público, é para ser gerido com sensatez, não é? E com distribuição. E portanto nós somos um player muito pequeno, numa feira, sentado ao pé destes tubarões, que já nem sequer são tubarões americanos ou russos ou chineses, são tubarões globais, não é? Já estão instalados. E são globais, não é? Falam para o mundo inteiro de uma só vez. E portanto é muito difícil, demorou muito tempo. Eu tive alguma hesitação a ir a Los Angeles nesse aspecto, mas valeu a pena porque conseguimos bons preços e bons catálogos, digamos. Pronto, vais-nos deixar aqui ensalivar ou podes levantar o véu de algumas dessas propostas? Olha, eu poderia dizer que algumas comédias light navegam sobre a água, posso dizer que algumas ficção científica revelam heróis com cortes de cabelo absolutamente notáveis e inesquecíveis, algumas delas tiveram spin-offs, tiveram regressos, digamos assim, à televisão. Há aqui um bocadinho de tudo, há figuras míticas do suspense também, e portanto há heróis imortais, há de tudo um pouco. Cidadãos que se prestam ao voluntarismo e fazem quase de força policial e agem em justiça própria. Portanto, há um bocadinho de tudo, sem estar a revelar para já muitos títulos, mas enfim, são dicas que deixo no ar para a cultura geral da malta. As pistas estão no ar, agora vamos ter que aguardar o tão esperado anúncio da nova grelha e até lá, todos os dias às 21 horas temos encontro marcado com MacGyver na RTP Memória. Aliás, deve haver ainda muitos episódios para descobrir, porque são 6 ou 7 temporadas, se não estou em erro. Como há uma exibição diária, nós estamos assim a caminho. Eu diria que lá para meados de maio, finais de maio, teremos surpresas e substitutos à altura, digamos assim, para continuar aquela linha das 9 horas, que tem sido uma linha notável, até do ponto de vista das audiências, para a RTP Memória. Estas figuras são importantes e olha, eu tenho, a título pessoal, para te dar uma ideia, tenho baseado as minhas leituras, tenho navegado muito pelas biografias em geral, para perceber figuras, porque já percebi que de facto as grandes séries emanam de grandes figuras, de grandes personagens e portanto é uma inspiração ler algumas delas e procurar séries sobre elas, porque há muita coisa feita, felizmente, nesse ponto de vista, não é? E portanto ter aqui uma leitura eclética desse ponto de vista. Olha, posso-te dizer que entre os 3 últimos livros que me passaram pelos olhos ou que consumi de fio a pavio, é tão eclético, vão desde o Edward Snowden, para mim uma obra que vai marcar a década, a meu ver, pessoal, sem uma figura que marca mais do que uma década, mas o livro marca uma década, acho eu, do ponto de vista da lucidez e da capacidade de olhar em perspectiva para tudo o que aconteceu, que não foi pouco, com o caso dele próprio. E ter a coragem de ficar na história por ter feito algo e não ter deixado de passar a realidade à frente. Exatamente, e escreve ele próprio de forma sublime no seu confinamento, esse sim um confinamento já muito longo, e portanto fiquei estarrecido com o trabalho dele e com esta obra do Snowden. Mas também passei dali para revisitar uma figura que sempre me disse muito pelo mistério em torno da sua própria existência e da vida que levou, que é o Marco Polo, e estou agora com uma figura que conhecia mal e eu ouvia falar de vista, um alemão notável chamado Heinrich Schliemann, vamos lá ver se eu digo isto bem, Heinrich Schliemann, que era um arqueólogo notável, que tinha como sonho, um comerciante riquíssimo, que tinha como sonho descobrir Troia, e descobrir que Troia existiu e que as ruínas existiriam algures entre a Grécia e a Turquia, naquilo que era, enfim, a zona da antiguidade, a pré-antiguidade clássica grega, não é? E portanto é uma figura notável, que era um inventor criativo até das suas próprias biografias, e portanto ninguém ainda hoje é muito estudado porque não se sabe bem. Ele já escreveu várias biografias e em escritos paralelos ele próprio admitiu que tinha mentido em algumas delas, e portanto há uma dúvida generalizada sobre esta figura, que não se sabe se tem muito de ficcional. É ficção histórica e realidade histórica. Sem dúvida, e portanto quando temos um tipo que escreve uma biografia e depois escreve paralelamente que algumas coisas da biografia não foram bem assim, foram mais assado, torna tudo muito mais cómico
académico no tempo, não é? E à medida que o tempo avança, ele foi um homem de grandes descobertas arqueológicas, era um tipo com muito dinheiro, muito mal amado na sua época pelos cientistas e pelos académicos contemporâneos, mas que foi de facto uma figura bem-sucedida, que fez descobertas notáveis, e ainda hoje ele próprio diria seguramente que aquilo que descobriu era Troia, que é uma pequena aldeia no norte da Turquia, no sul da Turquia, norte da Grécia, digamos assim. Ele ainda hoje cismaria, se fosse vivo, que ali está a Troia. Ainda hoje não se conseguiu devidamente provar se esse mito homérico de facto existiu ou não. Muito interessante, uma figura muito interessante. Gonçalo, muito obrigado por esta apaixonada conversa, que já quase que estamos a bater em 1 hora. Estamos a bater recordes de duração no cartaz da quarentena. Eu admito ter este defeito do empolgamento excessivo e de uma conversa fiada. Assim é que se fazem as grandes conversas. Estou certo que muito ainda terá ficado por dizer e para explorar. Há muitos capítulos que passamos assim um bocadinho en passant, nomeadamente ali da Eurovisão e da inovação. Sim. E a verdade é esta, e fica já aqui feita a revelação para quem nos está a ouvir. Depois da quarentena terminar, é óbvio que este cartaz terá cumprido a sua missão e deixará de fazer sentido continuar, mas já estou a preparar uma nova sintonia que vai funcionar como um ponto de encontro semanal para boas conversas sobre média, sobre televisão, e fica feito o convite. Consideras-te já estás escalado para o elenco deste novo projeto? Olha, eu já me consideraria fã, agora considero-me também convidado então, e aceito com muita honra, claro que sim. Olha, foi um prazer, mais uma vez, Gonçalo. Parabéns pelo trabalho. Grato. É um esforço de equipa, sem dúvida. Porque televisão não se faz sozinho. Nunca. Faz com o contributo criativo de muita gente, e neste momento o que há a desejar é muito sucesso, a continuidade, que estes 3 meses corram da melhor maneira possível e que de facto fique criado aqui lastro para saltos pedagógicos no universo RTP, até aqui não imaginados, mas que agora estão à vista, têm muitas pernas para andar. Assim seja, Hugo, assim seja. Agradeço-te muito também, foi um prazer enorme conversar contigo. Já não é a primeira vez, como tu sabes, a título mais pessoal, mas contas comigo. Exatamente. E tens aqui um fã e um adepto também. Ora, Gonçalo, muito obrigado. E assim termina este cartaz da quarentena, cheio de boas memórias. E já sabem, não saiam de casa, podem sempre alimentar a imaginação com as sugestões deste cartaz da quarentena. Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus.